Como abrir um projeto do CodePen local na nossa máquina utilizando o VS Code, o Atom ou outro editor de código que a gente preferir. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma pasta onde eu vou manter o meu código, né, aqui na minha máquina. Então eu vou chamar aqui esse projeto de aula-VS Code. Eu vou abrir o meu editor de código de preferência, vou usar aqui o VS Code para esse exemplo. Eu cliquei na aula VS Code que eu acabei de criar e abri. Observe que a gente não tem nenhum arquivo aqui. Lá no VS Code a gente tem uma área para o HTML, uma área para o código CSS e outra área para o código JavaScript. A gente vai precisar criar 3 arquivos agora dentro dessa pasta que a gente criou para incluir o nosso código de cada parte, tá bom? Então, para começar, vou criar um arquivo chamado index.html, outro arquivo chamado style.css para manter o nosso código CSS e outro o nosso arquivo JavaScript. Então, app.js da extensão JavaScript. Então nós temos os 3 arquivos aqui, index, style e app.js para o JavaScript. Vou copiar esse código HTML que está aqui e vou colar ele aqui, tá bom? Vou fazer o mesmo para o style CSS, copiei todo o CSS que estava lá, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Salvei e para finalizar no app.js vou copiar aqui o nosso alert e vou colocar aqui no meu app.js. Agora que nós temos os 3 arquivos, vamos ver como é que ele tá? Então eu vou clicar aqui no Alura VS Code, clicar com o botão direito aqui no index.html, que é ele que vai ser responsável por executar o nosso projeto, e apareceu um pouco diferente do que a gente tem aqui. Aqui a gente tem o Olá Mundo bem grandão com o fundo escuro e aqui a nossa letra clara, e aqui a gente tem o Olá Mundo como se não tivesse nenhuma estilização e na verdade não tem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa indicar para o nosso HTML que a gente tem um arquivo CSS aqui, precisa linkar o nosso arquivo CSS. Então, quando eu escrevo link, observe que já aparece aqui, ó, link .css. Quando eu dou um enter aqui, vamos ler esse código. Nessa linha 3 ele fala assim, ó, existe uma folha de estilo, ou seja, existe um arquivo que vai ter a responsabilidade de estilizar, né, a nossa página, e aqui nesse href a gente passa o caminho com o nome do arquivo que a gente criou, que no meu caso foi style.css, ponto a extensão do nosso arquivo CSS, indicando esse arquivo style CSS que a gente tem aqui. Se eu salvar, voltar lá e atualizar, observe que agora sim a gente tem o Olá Mundo aqui com a estilização, certo? Mas o nosso código, quando a gente executa lá no CodePen, observa que ele mostra pra gente um alert aqui, ó. Isso é um alerta do JavaScript. Isso não acontece aqui, por mais que eu atualize a nossa página. Então o que eu preciso fazer? Da mesma forma que a gente linkou o arquivo CSS aqui, a gente vai precisar linkar o nosso arquivo JavaScript. Isso a gente faz onde? Lá no finalzinho, dentro do body. Observe que aqui a gente tem a tag body da linha 6, todo o conteúdo do body escrito aqui, e aqui a gente fecha. Dentro do body eu vou escrever script, que é o que eu quero exibir, que é o que eu quero incluir. E observe que tem uma opção aqui chamada script::src, que significa source, que aqui nesse caminho onde já está piscando, eu vou passar o nome do arquivo, né, o caminho, né, a URL do arquivo, onde tem o meu código JavaScript, né? Ele fala, a gente vai especificar o caminho para os nossos scripts externos. Então eu vou colocar aqui o nome da nossa pasta, app.js, volto lá na minha página, se eu atualizo, observe que aparece aqui, isso é um alerta do JavaScript, eu dou um OK e a gente tem o nosso projeto rodando na nossa máquina local. Só para a gente entender então as 4 etapas, a gente criou uma pasta para manter todo o nosso código ali dentro. Depois a gente criou 3 arquivos, um para o HTML, outro para o CSS, outro para o JavaScript. A gente fez o link do CSS no head e depois colocou o arquivo externo JavaScript dentro da tag script no src. Beleza?